Vamos falar um pouquinho de Venezuela agora, porque o presidente Lula voltou a comentar as eleições presidenciais na Venezuela. Como eu contei para vocês, elas foram marcadas para o dia 28 de julho. Nicolás Maduro vai concorrer à reeleição, claro, e o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado a Maduro, inviabilizou uma eventual candidatura de Maria Corina Machado, que hoje é a principal atuante política ali de oposição no país. Questionado pela imprensa sobre se há condições para eleições justas na Venezuela, Lula afirmou que em 2018, quando foi impedido de disputar as eleições presidenciais pelo TSE, não ficou chorando. Vamos acompanhar. Houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Gani, isso pode garantir que o processo seja transparente? Isso que o presidente falou? De forma alguma, né? A Venezuela é uma ditadura e a gente sabe que em uma ditadura o processo ele está muito longe de ser transparente e longe de também ter uma oposição. O presidente Lula é muito hábil com as palavras. Por quê? Porque a questão da Venezuela custa muito caro a sua popularidade. Ô Segré, foi uma indireta ali para Maria Corina Machado, esse discurso de que lá em 2018, quando ele foi impossibilitado, ele não ficou chorando e já indicou alguém? Ou seja, Maria Corina Machado, pare de chorar e indique alguém então que possa concorrer com o Nicolás Maduro? Mas não é uma indireta. É uma direta. É uma direta mais direta que as direitas, porque... claro, estava se referindo a Maria Corina Machado, mas devemos lembrar que outubro de 2023, assinatura de Acordo do Barbados com a mediação de Noruega, avaliado pelo Brasil, em que a partir daí se determina que terá a Venezuela eleições livres e transparentes e democráticas. Eu discordo do presidente em que serão eleições o mais democráticas e transparentes possíveis. Não tem o mais transparente possível. Ou é transparente ou não é transparente. E a transparência não é somente em contar os votos de forma livre, é colocar aí candidatos livres também. Se você vai, no dia 17 de março vai ter eleições na Rússia. Muito provavelmente, se contar os candidatos assim, voto a voto, vai ser transparente. Mas não tem candidato. Então, quem vai ganhar? Uma das opções, são 4 opções. Uma, modificar que a Maria Corina Machado seja voltar a ser elegível. Essa é uma pressão que está colocando todos os organismos internacionais e, sobretudo, os Estados Unidos. Isso não vai acontecer, porque o Maduro sabe que se Maria Corina Machado participa das eleições, ele perde por escândalo. Qual é a outra opção? Colocar alguém da oposição. Pô, vai colocar a quem da oposição? Não é a mesma coisa, o voto não é transferível. A pessoa quer essa pessoa. O que mencionou Lula foi, eu não fiquei chorando. Lógico, foi uma lei da ficha limpa que foi sancionada por ele mesmo. Mas nem todo esse desastre provocado na Venezuela poderia fazer a população escolher outra pessoa simplesmente para escapar daquilo, ou seja, um voto de fuga. Nossa, eu preciso fugir desse aqui, então eu vou votar em qualquer pessoa que a Maria Corina Machado indicar. Isso não poderia acontecer lá? Não vai acontecer, sabe por quê? Você, por exemplo, na Venezuela não consegue receber uma ajuda de bolsa. Se você não está afiliado nesse negócio, mostra que você tem uma dependência com o Partido Maduro. A mesma coisa que acontece em Cuba, é igual. Sim, aí você tem 94,5% de pobreza, que depende da ajuda do governo. Você acha que alguém, com a ditadura que tem lá e com a falta de transparência, vai arriscar a perder ajuda que se isso não come? Sim, importante. Em função de uma vontade de mudar as coisas? A pessoa vai falando, cara, eu já estou aqui, vou morrer pobre, vou morrer aqui na Venezuela e qualquer coisa, vou para outro país. A Maria Corina Machado, ela fez uma manifestação nas redes sociais e eu quero trazer aqui para vocês, quem nos acompanha pela rádio, é só ouvir ali que eu vou ler. Pode trazer para nós, por favor. Tudo que vai acontecer na Venezuela nas próximas décadas vai depender do que a gente faça nos próximos dias. Deus não pôde escolher os melhores homens e mulheres que estes, ou não poderia escolher melhores homens e mulheres que estes que estão aqui. Vamos juntos. Então,
Maria Corina Machado dizendo que o futuro da Venezuela depende de algum tipo de reação nas próximas semanas. Você entende que isso possa acontecer, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, num regime ditatorial, se tiver coragem de ter eleições limpas e transparentes, que é um grande si, que eu acho que não vai acontecer, mas vamos dizer que a pressão internacional seja tão violenta e que vai ter eleições limpas. Como o Segredo disse, precisa ter candidato. E o eleitor só vai correr o risco em votar num candidato de oposição se ele for competitivo. Se ele não for competitivo, ele não vai, porque ele não vai, depois amanhã, ser retalhado pelo sistema. Então, tem uma questão, é que a candidatura competitiva é fundamental para desafiar o poder instalado e dar coragem às pessoas a ter o que eu digo, o poder da dissidência, porque senão não acontece. É por isso que o Putin acabou de matar o seu grande adversário político lá, porque assim, se coloca o Navalny, ele vai ter eleição e vai perder, porque ali era um candidato viável. Então, não ter um candidato viável não garante que haja um processo limpo e competitivo. É esse o ponto que o Segredo colocou, que me parece muito oportuno para esse momento. Fala, Langani. Eu queria pegar um gancho aqui do que o presidente Lula colocou. Disse o seguinte, eu não fiquei lá chorando na época. Enfim, lógico que ele não ficou chorando. Ele tinha um exército para chorar por ele. Ele tinha um exército de professores universitários falando que tudo aquilo foi uma injustiça, foi um golpe. Ele tinha um exército de jornalistas, ou parte da imprensa aí chorando por ele. Ele tinha um exército na justiça, que tanto é que conseguiu reverter a decisão e agora ele é presidente, aí está eleito. Então é claro que ele não chorou, porque ele tinha um exército, uma militância chorando por ele em setores importantes na sociedade. 5h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí, voltem, por favor. Ô Felipe Monteiro, você entende que Lula de alguma forma está fechando os olhos para o que está acontecendo na Venezuela, dizendo que o processo eleitoral lá vai ser vigiado por agentes internacionais e que isso possa trazer a transparência que se espera, e que Maria Corina Machado, em vez de chorar, precisava colocar alguém ou indicar ou simplesmente entender que é possível ter um sucessor ou uma sucessora para a candidatura dela? É uma declaração, no meu entender, um pouco triste do governo brasileiro, não é? O que eu espero do governo brasileiro é que não faça essa declaração desse tipo, que de certa forma menospreza uma pessoa que foi votada, escolhida pelos venezuelanos nas prévias, Maria Corina Machado foi escolhida. E é bom lembrar, Cine, que a Maria Corina Machado, ela foi inabilitada a princípio por conta de uma decisão administrativa do governo do Maduro. A decisão que inabilitou Maria Corina Machado veio de um órgão parecido com a Controladoria Geral da União aqui no Brasil. Ou seja, fazia parte da administração pública do Maduro, não foi do judiciário. Depois, o Tribunal Superior Eleitoral lá da Venezuela, que não é esse nome, mas é parecido, ele confirmou essa inabilitação da Maria Corina Machado. Então eu sinto que o Lula ele não deveria dar essa manifestação. Apesar do Itamaraty e do Lula torcerem para Maria Corina Machado desistir da disputa e apoiar algum membro da oposição para distensionar esse conflito eleitoral na Venezuela, não é o melhor caminho, no meu modo de ver. Todo mundo está torcendo o Itamaraty do governo Lula do apoio da Maria Corina Machado ao Manuel Rosales, que é o governador do estado de Zulia, da Venezuela, que disputou as eleições com o Hugo Chávez em 2006 e perdeu. É um candidato claramente não competitivo, dentro dos rolos dos candidatos de oposição. Então, o que eu esperava do governo brasileiro é que não desse essa manifestação e trabalhasse junto com Maduro, negociando para uma eleição limpa e transparente na Venezuela. E a eleição limpa na Venezuela é fazer com que todos os candidatos pudessem participar, não um especificamente. Fala, Sagré. Falou bonito, gostei. Gostei realmente. Sabe por que foi inelegível Maria Corina Machado? Porque em 2015 foi na Assembleia da ONU a decretar que a Venezuela ia contra os direitos humanos. Esse foi o motivo pelo qual o Maduro tira ela e a Suprema Corte avalia essa determinação do Maduro e tira ela. Mentira, Então, como se isso fosse mentira. O que a gente espera? Que o presidente Lula diga, não, peraí, então quer dizer que fazer uma denúncia por violação de direitos humanos é uma questão que contraria um direito eleitoral? Não. Maduro permita que ela concorra e ganhe dela. Senão vai acontecer o que aconteceu na época da Chávez. Sabe quem ganhou? O voto branco, o nulo.
E aí apareceu Chávez e olha o que terminou na Venezuela. Mas é normal. Devemos lembrar também que, por exemplo, o governo fez uma declaração na época, no governo do presidente Bolsonaro, acusando de genocídio pelas mortes Yanomami. E hoje tem mais mortes Yanomami que aquela que tinha Bolsonaro. Então, é entendível, não tem lógica nenhuma, é uma incoerência atrás da outra. 5h28, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo as eleições na Venezuela e as manifestações aqui do Brasil em relação à candidatura de Maduro e à não candidatura de Maria Corina Machado diante da impossibilidade por conta do tribunal naquele país. Ô Luiz Felipe Dávila, você entende que o governo brasileiro está passando muito pano para a Venezuela nesse sentido? Tá, e aí o Felipe Monteiro tocou no ponto que é fundamental. O Brasil devia estar sendo muito mais incisivo na exigência dessas eleições limpas e discutindo o futuro do Maduro fora do governo da Venezuela, ajudando o Maduro a construir alguma ponte para se exilar em algum país aí e para que ele não seja preso, perseguido, que tenha uma espécie de anistia. Se esse é o preço para pagar para a Venezuela voltar a ser um país democrático, livre, com um presidente eleito, vale a pena pagar, é óbvio. Isso é o que eu chamo pragmatismo da diplomacia. Mas ao que nós entendemos, o que está acontecendo até o momento, nada disso está sendo tocado. E é uma pena, o Brasil está perdendo a oportunidade de exercer a sua liderança na América do Sul para fazer que a democracia e a liberdade voltem à Venezuela. O que foi, Gani? E essa relação ela é de muito tempo. Uma rápida pesquisa no YouTube, vocês vão encontrar vídeos aonde o presidente Lula, ex-presidente Dilma, apoiando o Nicolás Maduro, apoiando Chávez, né? Apoiando ali, falando como irmãos fraternos, basta pesquisar. Então é uma relação há muito tempo, né? Apoiam de alguma maneira, em algum sentido, o regime e tudo isso dentro do âmbito do Foro de São Paulo.